Muito bem, no início desse nosso programa Economia e Desenvolvimento desta semana, eu quero fazer 2 registros. Em primeiro lugar, cumprimentar o Jornal do Comércio, que nesse dia 25 passado, 25 de maio, completou 83 anos de vida. O Jornal do Comércio, eu tive a honra de ter uma coluna diária lá durante muitos anos, na década de 80 e 90, e realmente o Jornal do Comércio é aquilo que de melhor existe do jornalismo econômico, sobretudo no Rio Grande do Sul. Hoje o Jornal do Comércio já era naquela época também. Ele tem várias atividades, ele não só centra a sua preocupação editorial na área econômica e financeira, não, onde ele é muito competente, mas também em outras áreas, incluindo a sociedade, incluindo o esporte e tal. Então o Jornal do Comércio é um jornal completo. Eu quero cumprimentar aí o Genor Jarros Neto e a Cristine e Valéria, que são netas do fundador Genor Jarros, que lá em 25 de maio de 1933 fundaram esse que é o Jornal do Comércio, grande jornal. Parabéns e, sobretudo, aí parabéns à família Jarros e o atual presidente, diretor-presidente do Jornal do Comércio, o Mércio Tumeleiro, que tem um comando firme aí, o Mércio que tem uma experiência extraordinária do ponto de vista empresarial, com a Tumeleiro, que todo mundo conhece no Brasil e fora daqui. E parabéns, então, à administração do Jornal do Comércio e pela questão da edição, da editoria e da forma como editorialmente o Jornal do Comércio encaminha as questões que envolvem a nossa economia, a nossa política e a nossa sociedade. Bom, o outro registro que eu quero fazer é sobre a celulose rio-grandense. A nossa celulose rio-grandense estará provavelmente ainda neste segundo semestre inaugurando mais uma fábrica aqui em nosso estado. Parabéns ao Walter Lídio Nunes, o presidente, né, a toda a equipe da celulose rio-grandense, que mostra, né, que a crise existe, ela é internacional, muito menos do que é regional, nacional, mas a celulose rio-grandense até porque ela está voltada e focada muito no mercado internacional, em que as coisas não são feitas como no Brasil, desse populismo irresponsável que atirou e jogou o Brasil nessa tragédia econômica que, graças a Deus, estamos naturalmente nos livrando. Nardon Inase, auditores e consultores, há 50 anos gerando resultados e credibilidade para seus clientes, Planalto conectando destino, conectando pessoas, Sulpetro em favor da revenda e do consumidor gaúcho e a nossa celulose rio-grandense, parceiro há muito tempo aqui do programa. E aí, minha apresentadora e coach? Tudo bem, Lília, Silvio? como é que foi a semana? Ótima semana. Corrida, né? Sim, apesar do feriado, muito trabalho. Teremos trabalho também no feriado. Pois é, essa questão, eu sempre fui muito crítico na questão dos feriados religiosos. Eu tenho lá a minha fé e tal, mas acho que o Brasil, um país laico, não pode privilegiar uma religião que acaba parando o país todo. Nós temos hoje, o Brasil está mudando completamente a questão da crença. Hoje a crença não é apenas uma crença de uma religião só. Aliás, ela já está cada vez menos importante no Brasil. Então, o Estado laico, a minha opinião, não deveria assumir oficialmente feriados religiosos. Cada feriado nós temos, se hoje o nível de desemprego no Brasil já é grande, por causa da irresponsabilidade do partido que governava o país até há pouco, ela é também muito grande também e muito em função dos feriados. Porque no Brasil não é questão só dos feriados. Se diz assim, por exemplo, que o Brasil tem menos feriados que nos Estados Unidos, que no Canadá, que é verdade. Só que aqui nós acabamos tendo mais porque fazemos feriadões. Então, um feriado na quinta-feira já mata uma sexta-feira. Esse é o nosso problema. Então, um dia talvez o Brasil possa ser realmente considerado um Estado laico, na verdadeira acepção da palavra. Por enquanto, nós não somos um Estado laico, absolutamente não. Lília, vamos receber aí um coach, um parceiro, né? Exatamente, uma pessoa muito especial que vem falar para nós de algo que o Ronald já cita há bastante tempo. Então, o Thiago Teixeira, ele é diretor comercial da Potencialize-se, uma empresa que já é parceira da Sociedade Gaúcha há bastante tempo. Então, ele vem nos trazer um tema que se chama coaching social. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado por estar aqui conosco. E eu gostaria que tu explicasse o que é coaching social e o que a Potencialize tem a ver com isso, o que a Sociedade Gaúcha tem a ver com isso. Certo. Obrigado mais uma vez aí por retornar ao programa, Lília, Silvio. E hoje trazendo esse tema, né, tão importante que é o coaching social. Nós que já fazemos esse trabalho de coaching há algum tempo e a gente vê que as organizações, as pessoas que nos procuram, que fazem esse trabalho, têm suas vidas transformadas, né? A gente tem falado muito, cada vez mais, em transformação. E quando se fala no trabalho do coaching, independente do foco que ele tenha, e quando a gente vê o quanto que o potencial que essa metodologia pode trazer, fazendo um bem social,
né? Então, foi daí que eu, o Ronald, os demais coaches associados da Potencialize-se, nós tivemos a ideia de montar o programa Ser e Vencer, né? O programa Ser e Vencer, a partir do nome, né? Que para que a pessoa, o indivíduo vença na vida, precisa primeiro se encontrar, né? Primeiro ser, né? E aí a consequência disso é vencer, né? Entender os seus objetivos e aí chegar neles. E esse nome está atrelado a um trabalho que já acontece há muitos anos aí, dentro de uma problemática que o Brasil e o mundo vive, que é a dependência química. Então, nós encontramos aí uma forma de ajudar nessa causa que é a recuperação da dependência química, usando a metodologia do coaching, né? Então, o programa Ser e Vencer, ele é um programa em parceria da Sociedade Gaúcha de Coaching, da minha empresa, Potencialize-se, e da comunidade terapêutica Acolher, que é uma fazenda de recuperação de dependentes químicos em álcool e drogas, que fica localizada em Gravataí. E essa fazenda, né, hoje tem feito um trabalho belíssimo aí há mais de 5 anos, né, formando cidadãos, né, pessoas que chegaram, como o termo que eles usam, no fundo do poço, e através de um tratamento que dura 9 meses nessa comunidade, voltam, são reintegrados à sociedade e têm suas buscas, né, profissionais, pessoais. E o programa, ele consiste em dar esse suporte através do coaching para esses indivíduos que passaram pelo tratamento na comunidade Acolher, através de um trabalho profissional, individual, de coaching, para ajudar esse indivíduo a chegar no seu objetivo, né? A Potencialize-se já tem feito esse trabalho, não com esse programa tão bem estruturado como a gente está fazendo agora, mas há 3 anos nós já tivemos aí aproximadamente 10 pessoas que passaram pelo tratamento, nos procuraram, nós fizemos o processo e hoje estão em grandes empresas, trabalhando como ótimos profissionais, alguns são empreendedores, muitos reconstruíram sua vida em família, né? São grandes pais, filhos, né? Então, quando a gente consegue olhar aí num curto espaço de tempo onde fizemos esse trabalho, a gente identifica que fez uma mudança significativa. Foi muito consistente no sentido de complementar essa primeira etapa, que são os 9 meses dentro da comunidade terapêutica. E não poderia ser diferente, né? Porque o coaching dá resultado em tantos outros segmentos, por que nesse não daria, né? É bem interessante porque o dependente hoje, dentro desse local de reabilitação, digamos assim, de recuperação, né? Ele recebe todo um olhar também clínico e psicológico. Então, ele também precisa ter um trabalho no momento que ele sai desse atendimento, né? Mas hoje já existe, eles já retornam, eles já fazem acompanhamentos. Perfeito. Isso dentro do programa habitual. Dentro né? do programa habitual. E aí o coaching vem como um processo a mais. Adicional. Para reforçar Perfeito. muito mais, para embasar muito mais esse novo ser humano, porque a gente pode dizer também que a pessoa se renova, né? E também para preparar ela para o futuro. Não somente para lembrar do passado e fugir muitas vezes desse passado, né? Porque aqui é importante a gente pensar a respeito da forma como o dependente em recuperação, ou o ex-dependente, lida com o dinheiro. Porque no momento em que ele se reintegra, no momento em que ele volta para o seu trabalho, ele começa a ser remunerado. E aí, como que fica também nessa questão, eu vou comprar a droga, ou eu vou comprar a bebida, ou eu posso beber ou não? A pessoa precisa se restabelecer na vida social também. Perfeito. Né? E esse é um desafio que vocês enfrentam durante o processo de coaching? É um grande desafio, né? Porque o que acontece, falaste muito bem na questão do novo homem, né? Da nova pessoa. E o que a comunidade trabalha, a metodologia desse desenvolvimento dos 9 meses, não é em fazer o indivíduo parar de usar droga. É muito mais do que isso. Porque o parar de usar droga, se você ficar em algum lugar fechado ou distante de alguma possibilidade, você para de usar, né? É um elemento que você pode deixar. Agora, o mais importante do que isso é você realmente mudar de vida. E mudar de vida você não consegue fazer em 9 meses. Você precisa viver, né? E principalmente ter forças para lidar com as seduções
que o mundo impõe para todos nós. É a reação ao meio, né? É isso, mas que a sensibilidade de um dependente químico, o termo é bem esse, é dependente químico em recuperação, porque ele permanece sob o risco. Por isso que ele precisa ter disciplina, por isso que ele precisa entender o seu meio onde vive, né? E ter todo um suporte que passa pela família, que passa pelo seu grupo de apoio que ele continua tendo, né? E que agora a gente entende que a atividade do coaching vai dar um suporte ainda maior, assim, ou seja, que o coaching vai poder potencializar, né, esses talentos, porque quando a gente percebe indivíduos que fazem o tratamento e que realmente entendem que estão em recuperação, mas que não são menos que os outros, ou seja, que têm talentos, que têm competências que podem botar em serviço, nós identificamos pessoas que não tinham nenhuma atividade profissional, por exemplo, e após o tratamento viram excelentes profissionais, gestores, vendedores, né, que fazem atividades manuais, empreendedores, né, e eu diria que em algumas situações até muito melhores do que pessoas que não passaram por essa problemática, porque entendem que precisam ter disciplina, que precisam fazer a coisa certa, que precisam ter ética, né? Os valores eles são muito mais latentes. Por quê? Porque por um indivíduo que passou por isso, a questão de seus valores pessoais são praticamente o seu principal recurso para que ele continue vivendo. Então ele tem uma força em entender, encarar isso muito maior do que quem não passou por isso, que muitas vezes vai levando, né? E o dependente químico em recuperação, ele entende que não, eu preciso de verdade, né? E aquele que realmente faz essa caminhada e fica sem voltar ao uso, né? De desprender aquilo que é passado, as diretrizes, a importância do que tem que ser feito. Em um processo de coaching, a gente identifica, inclusive, que aproveitam de forma realmente muito consistente tudo que é passado. E os resultados, eles são muito rápidos, inclusive. Surpreendente, eu diria. Verdade. Muito interessante, né, Silvio? Sociedade Gaúcha de Coaching surpreendendo mais uma vez. Não só trouxe o Dia do Coach aqui para o Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa já autorizou. Temos também a Associação Gaúcha, né? Então, várias atividades que realmente surpreendem e fazem com que os coaches se transcendam até dentro da sua profissão. E é muito importante porque para nós também que atuamos dentro da formação e dentro dos processos de coaching, nós também precisamos nos realizar com atividades que não sejam remuneradas. Né? E essa é importante a gente citar, é uma atividade não remunerada. Não remunerada, a Sociedade Gaúcha de Coaching, até é importante que se diga, enquanto a Potencialize se vai oferecer esse processo gratuito de coaching para esses indivíduos que já passaram pelo tratamento, é importante que se diga, nós vamos ter evidências de que essa pessoa está efetivamente em recuperação, vivendo em recuperação, né? Então, vão ser indivíduos que já passaram pelo tratamento, estão pelo menos há 6 meses já vivendo na sociedade, reintegrados. Né? E a Sociedade Gaúcha vai fazer um trabalho muito importante também, que é formar novos coaches que também são dependentes químicos em recuperação e que hoje são lideranças que trabalham nessa causa. Então, são monitores, supervisores, pessoas que, de alguma forma, novos voluntários, mas que passaram pelo tratamento e que hoje ajudam, não é? Então, esse é o conjunto de ações do trabalho de coaching individual e também a formação de novos coaches, e isso possibilita com que possamos aumentar, inclusive, o número de pessoas atendidas no processo de coaching futuramente. E quanto ao trabalho voluntário, eu diria que assim, ele faz um bem a todo mundo, né, Lília? A gente tem a ferramenta, eu estava até refletindo sobre isso enquanto vinha para cá, a Roda da Vida, né, que é uma das ferramentas que a gente usa, e a gente nota que as pessoas às vezes não param para olhar uma fatia importante da vida da gente, que é a contribuição social. E se ela está na roda da vida, é porque ela é essencial para a vida da gente, né? É incrível que, inclusive, para algumas pessoas, é justamente isso que desequilibra essa roda. Né? Porque falta, né? As pessoas deixam de praticar, eu diria, isso que é tão... Porque a gente aprende mais. E se tratando de coaching, que é um processo de desenvolvimento humano, eu tenho uma opinião pessoal de que não se torne especialista em coaching. Porque desenvolvimento humano é algo muito complexo. A gente precisa ser curioso, a gente precisa gostar de gente
e a gente precisa estar em situações diversas para que a gente aprenda. Então, esse processo ele é um reforço para o profissional coach. Fazer esse trabalho, embora não remunerado, é uma experiência, uma forma de aprender e melhorar enquanto profissional coach fantástica, eu não tenho dúvida. Então, eu encaro isso como uma troca fantástica para o profissional coach que se dedicar a essa causa e fazer esse trabalho de forma gratuita, mas que, na verdade, tem um retorno aí gigante, assim, muito grande. Tiago, eu quero te agradecer e quero te fazer um convite formal nesse momento. Que tu traga um desses líderes, né? O primeiro deles pode ser que provavelmente vai estar na próxima turma aqui de Porto Alegre. Sim. Que traga ele no programa, então, para que ele diga, então, como é que está sendo isso dentro da abordagem, né, dele enquanto líder dentro dessa comunidade. Perfeito. Muito Pode ter obrigada certeza pela que tua sim. participação. Obrigado, Lilian. Obrigado, Tiago. Até a próxima oportunidade. Até a próxima. Um rápido intervalo e já voltamos.